Oi, gente! Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal, Vai Interessar a 7 Pessoas Mais, em que eu indico discos, livros e filmes fora do ordinário, fora do comum, mas que eu acho que vocês vão curtir. E hoje eu vou falar de uma das bandas, acho que uma das bandas que eu mais ouço nos últimos 30 anos. Eu amo essa banda, ela não é muito conhecida, mas ela é sensacional. É uma banda americana chamada Earth, e eu vou falar sobre ela para vocês hoje aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E quero deixar um grande agradecimento a todo mundo que assina o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado. Você que não conhece o site, conheça, dê uma olhada lá, acho que você vai gostar. Eu tenho textos novos toda semana, 3 textos por semana, debates, workshops, um monte de coisa legal e um acervo gigante de material. Gente, hoje eu queria falar para vocês de uma banda que eu amo há mais de 30 anos. Cerca de 30 anos, quando eu os ouvi pela primeira vez, foi logo no primeiro LP deles. Eu estou falando da banda chamada Earth, Terra, né? E é uma banda que erroneamente é qualificada ou classificada por alguns como grunge, né? Por que ela é classificada como grunge? Porque ela surge ali em Olympia, Washington, né? Bem perto ali de Seattle. Bem na época em que estavam surgindo essas outras bandas do grunge, Green River, Melvins, né, o próprio Nirvana. E ela é uma banda que fez parte daquela cena grunge, mas ela nunca foi exatamente grunge, né? Vou explicar por quê. Até porque é muito difícil categorizar a música do Earth. Eu acho que o Earth é daquelas bandas únicas que meio que criaram o seu próprio gênero. E esse gênero qual é? Seria uma vertente do heavy metal, do metal, chamada ambient metal ou drone metal, que seria um metal, um heavy metal tipo Black Sabbath, mas muito mais lento, muito mais lento. Músicas longas, músicas repetitivas, que vão deixando você num estado de transe, né? O Earth, ele foi fundado ali na virada dos 80 para os 90, o líder dele é um cara chamado Dylan Carlson. E por que o Dylan Carlson, talvez você já tenha ouvido falar do Dylan Carlson, né? Por que ele é um cara importante? Ele foi um dos mentores e um dos melhores amigos do Kurt Cobain. Eles eram companheiros, eles dividiram inclusive quartos, eles eram muito amigos, né? Dizem que a letra de In Bloom, quando o Kurt fala que he's the one who likes all our pretty songs and he likes to shoot his guns, tipo, ele é o cara que gosta de todas as nossas músicas bonitinhas e gosta de atirar os seus revólveres. O Kurt estava falando do Dylan Carlson, né? Eles eram muito amigos. E eles têm, inclusive, existe uma coincidência, uma coisa trágica, mórbida aí na relação dos dois, que o Kurt usou um revólver do próprio, uma espingarda no caso, eu acho, do Dylan Carlson para tirar a própria vida. Então o Dylan ficou muito marcado por isso. Ambos eram muito amigos e tinham ambos muitos problemas com heroína no início dos anos 90. Mas ele foi tipo uma figura que foi uma espécie de mentor assim, do Kurt Cobain. Só que o Earth, galera, não comungava musicalmente assim, muito com essas bandas de Seattle. Claro, eles gostavam muito também de Black Sabbath, gostavam do metal, mas eles não tinham essa mesma pegada, essa mistura do punk com o Black Sabbath, com Creedence Clearwater e tal, que marcou essa geração do grunge. A pegada do Dylan Carlson era uma coisa experimental, lenta, de drones mesmo. O primeiro disco do Earth, curiosamente chamado Earth 2, sai em 93. É um disco muito estranho, galera. É um disco de 75 minutos, que só tem 3 músicas, né? Uma das músicas tem mais de meia hora e tal. E as músicas são basicamente instrumentais, muito repetitivas e muito lentas. Eu me lembro do disco sair em 93 e a gente saiu pela Sub Pop, a gravadora do grunge, né? Que lançou todo mundo, Mudhoney, lançou o Nirvana, claro, lançou o Ted. Você comprava lá essa banda que tinha um nome que remetia ao Black Sabbath, né? Porque Earth é o primeiro nome do que o Black Sabbath teve antes de virar Black Sabbath, né? E a gente pensava, nossa, deve ser uma banda do grunge. Aí você ia ouvir e era totalmente diferente, era quase um disco experimental, assim, quase uma coisa de música concreta, música de vanguarda, coisa muito, muito marcante.
E as pessoas demoraram muito a captar a beleza do som do Earth, né? Eu me lembro que o disco, se eu não me engano, ele saiu só com 1000 cópias, em vinil duplo, eu acho, e era uma coisa meio rara e tal. Mas o Earth perseverou e continuou fazendo esse tipo de som, um som lento, atmosférico, e eu acho absolutamente sensacional. Eu selecionei aqui algumas dos melhores discos do Earth. Eles têm uma discografia, eles têm 9 LPs de estúdio, tá? Mas se eu pudesse sugerir para vocês, eu acho que eu começaria no quarto, que chama Hex or Printing in the Infernal Method, que é de 2005, que é um disco maravilhoso, mas é um disco um pouco diferente dos outros discos do Earth, porque as guitarras não têm tanta distorção assim. Mas ele é um disco que reflete muito digamos, a cultura e a sensibilidade do Dylan Carlson. Ele é um disco inteiramente inspirado por um livro famoso, que é o Meridiano de Sangue, Blood Meridian, do Cormac McCarthy, grande autor americano que faleceu aí tem 1 ou 2 anos. E o Meridiano de Sangue, você já leu esse livro, é um livro violentíssimo sobre o Velho Oeste, sobre uma trupe de mercenários assassinos, e um livro absolutamente fascinante, assim, escrito num inglês super difícil e denso, mas é um livro que marcou muito a vida de muita gente, e o Dylan Carlson ficou tão marcado por esse livro que ele fez um disco inteiro sobre ele. Todas as músicas do disco são nomeadas com frases ou com coisas que ele tirou do livro do Cormac McCarthy. Tem 3 ou 4 discos aqui que eu acho que você deveria ouvir se você quer conhecer o Earth. O primeiro é esse, o Hex. O segundo é o disco seguinte deles, que possivelmente o mais conhecido, que é o The Bees Made Honey in the Lion's Skull. Disco maravilhoso, de 2008. Eles tocam várias músicas desse disco até hoje. Detalhe, galera, eles têm 9 discos, uns 2 ou 3 só tem vocais, o resto é tudo instrumental, né? Um dos discos que tem vocais é o penúltimo deles, é o Primitive and Deadly, que tem vocais inclusive do Mark Lanegan, do Screaming Trees, que era muito, muito fã, adorava o Earth. Então assim, se você quer começar o Earth, eu começaria pelo de 2008, The Bees Made Honey and the Lion's Skull, depois ouviria de 2005 o Hex, H-E-X, e para encerrar o Primitive and Deadly de 2014. Mas eu vou falar, o Earth é um caminho sem volta, galera. Você começa a ouvir, você fica obcecado. Eles têm, o Dylan Carlson tem há mais de 20 anos uma baterista chamada Marianne Davis, que toca com ele. E o Earth já teve vários tipos de formação. Quarteto, quinteto, teve sopros, teve um cara que tocava trombone. Eu já vi vários shows do Earth assim, com várias formações, mas a formação que eu vi que me deixou mais chapado, mais louco, era a formação mais simples possível. Era o Dylan Carlson na guitarra e a Marianne Davis na bateria. Só isso, só os dois no palco. Eu vou linkar aqui uma apresentação deles naquela rádio americana KEXP para vocês verem, que é fabulosa. Assim. A apresentação, as músicas estão meio curtas, 3, 4, 5 minutos, mas imagina essas músicas ao vivo com 12, 15 minutos. É uma coisa assim, você começa a entrar num transe, você fica realmente hipnotizado pela beleza das canções. Eu sei que nos últimos anos, nos últimos tempos, o Dylan Carlson e a Marianne Davis retomaram uma formação maior, com 4 ou 5 pessoas, e eles excursionaram em 2024 tocando a íntegra do Earth 2, que é o disco de estreia deles. Mas para falar a verdade, galera, eu torço pela volta só da formação com os dois, porque é linda a formação, os dois tocando juntos. Assim, a Marianne Davis é super carismática tocando, ela tem uma maneira também de se apresentar muito bonita, assim. E o som é uma coisa incrível, lida muito com microfonia, lida muito com timbres, lida muito com silêncios e sons, é uma coisa absolutamente fascinante. Então, recomendo demais o Earth, a banda nunca veio ao Brasil, uma pena, vamos ver se um dia virá ao Brasil, mas, como eu disse, galera, caminho sem volta. Começa a ouvir, você vira fã do Dylan Carlson na hora. Curtiu esse conteúdo? Gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa? Então conheça, explore meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, é lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 18 a 20 textos inéditos por mês, faço debates, faço workshops exclusivos para os assinantes. E você assinando por R$20 por mês, você tem direito ao acervo inteiro do meu site. São mais de 600 artigos exclusivos para o site e 75 cursos que vão desde a história do cinema, a vida de Kurosawa, o cinema de Charlie Chaplin,
o punk inglês e americano, pós-punk, tem muita coisa legal. Dê uma entrada lá em andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.